Vamos abrir as nossas Bíblias. Deu tempo de você colocar a imagem no tema da mensagem? Eu esqueci de te pedir. Enquanto a gente vai fazendo aqui, você vai ter que fazer rapidinho aí. O tema da mensagem de hoje é Com Cristo em Ação de Graças. E eu quero ler com vocês João 6, somente o versículo 11. A gente vai depois ler mais versículos aí adjacentes, mas agora, para início da nossa mensagem aqui, quero ler com vocês João 6, no versículo 11. Está escrito assim na palavra de Deus: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Vamos orar, pedir ajuda, orientação do nosso Deus nessa mensagem dessa manhã. Glória, honra, louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, porque nós podemos estar na Tua presença agora para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que seja a palavra, Senhor, direto do Teu coração para o coração da Tua igreja. Que nós possamos ser edificados, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a entender mais, Senhor, do nosso Deus, a entender mais a Tua palavra. Tenha liberdade para agir no nosso meio, Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor, impacte as nossas vidas, que nós possamos aprender mais de Ti e que nós sejamos edificados por Ti. Que nada venha atrapalhar. Ó Espírito Santo, tira tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, nós aprendermos mais do nosso Deus nessa manhã. Nós declaramos que somente Teu Santo Espírito tem a liberdade para agir em cada vida que está aqui conosco presencialmente, em cada vida que está conectada, Senhor, e aprendendo também de Ti, Senhor. Nós oramos em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glórias a Deus. Vocês podem se sentar. Nós vamos aí, então, refletir um pouquinho sobre ação de graças com Cristo. Nosso Senhor Jesus é o maior exemplo que nós temos, né? Nós devemos seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. E, chega no final do ano aqui, nós temos o costume de reunir família, reunir amigos. Tem gente que já pega um costume que é meio americano, né? De você é agradecido por quê, né? Tem gente que faz isso em família e tal, mas nós como igreja, nós temos esse costume de, nos últimos cultos do ano, nós fazermos esse culto de ação de graças, nos lembrarmos de tudo que Deus fez por nós, agradecer. Seja aqui na igreja, reunidos, também nós fizemos aqui a nossa confraternização semana passada, né? Seja com um jantar, em família, entre amigos, né? De vez em quando, assim, a gente já fez aqui algumas vezes de uma confraternização até separada, num lugar, num sítio, com mais coisas para brincar e tal. Nós fazemos isso sempre também com uma mente de agradecer ao nosso Deus, reconhecer tudo que Ele fez por nós num ano como esse, né? Mas eu queria que vocês pensassem numa coisa. E se Jesus estivesse no nosso meio? Será que Ele faria a mesma coisa que nós fazemos? Porque nós, como cristãos, nós entendemos que o próprio Jesus vem e está conosco. Ele vem na nossa casa, Ele vem na nossa igreja, e Jesus está conosco. O que será que Jesus daria graças? Pelo que Jesus daria graças? Pelo que Ele seria agradecido? Nós, na palavra de Deus, aqui nós vamos percorrer algumas passagens aqui da palavra de Deus, e nós vamos ver que Jesus, no ministério terreno dele, ele foi agradecido. Eu quero ler com vocês aqui, essa mesma passagem que nós estávamos começando a ler aqui, em João 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, para nós vermos aqui o contexto desse versículo que nós lemos aqui. João 6, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 13. Está escrito assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades.
E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. É interessante aqui toda essa parte de Jesus aqui, mas eu quero começar destacando que algumas coisas que Jesus era agradecido. Vocês viram aqui que antes de Jesus efetuar o milagre, ele orou e agradeceu. Mas eu quero percorrer um pouco aqui da palavra de Deus e ver outras coisas pelo que Jesus também era agradecido. Jesus não era só agradecido pelo alimento, mas a gente vai ver aqui que Jesus era agradecido pela simplicidade do Evangelho. Em Mateus 11, 25, está escrito assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava ali agradecendo algumas coisas que o próprio Deus estava revelando, não ao sábio, mas a todas as pessoas que estavam procurando a Jesus. Jesus estava ali ministrando aos pobres, aos necessitados. Esse era o ministério de Jesus. Eu vou ler alguns outros versículos aí de Mateus 11, que destaca bem esse ministério de Jesus. Está escrito assim, nos versículos 5 e 6 de Mateus 11. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa aqui era o ministério de Jesus, puro e simples. No versículo 4 ele até diz assim, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Nessa ocasião aqui, João Batista estava preso. E João Batista aqui estava preparando o caminho de Jesus. Por causa da pregação dele, ele foi preso. E ele não estava sabendo o que estava acontecendo no ministério de Jesus. Aí Jesus fala assim, voltem lá para ele e falam o que está acontecendo. Olha o ministério de Jesus. E aí é que ele fala: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Esse era o ministério de Jesus. Um pouco mais à frente de Mateus 11, mas ele também faz um alerta, que nem eram todos que estavam recebendo do ministério de Jesus.
No Mateus 11, a partir do versículo 20, está escrito assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mesmo sendo ali, deixando claro o ministério dele, Jesus estava sendo claro, as pessoas estavam vendo o próprio Jesus operando milagres. E mesmo assim, tinham pessoas rejeitando, cidades rejeitando. Cidades orgulhosas, pessoas orgulhosas que não queriam acreditar que Jesus era o Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 1, 17. Está escrito assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ministério de Jesus ali, sendo loucura para uns, mas para outros era poder, era virtude. E tem um texto aqui que fala muito forte a mim, falando sobre as pessoas entenderem Deus, a soberania de Deus, o poder dele. Romanos 1, a partir do versículo 20, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que não há desculpa para as pessoas entenderem Deus, entender que Ele criou todas as coisas. Aqui está escrito assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Deus estava agindo ali no meio e as pessoas não estavam reconhecendo. E a palavra de Deus fala que a natureza, a criação, todas as coisas, nós podemos ver que isso foi feito por algo sobrenatural, por algo poderoso, que é o nosso Deus. Não existe desculpa para o homem olhar para a natureza e achar que isso foi obra do acaso. Aqui fala os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Por causa disso, por ser tão claro que Deus fez todas as coisas, o homem é indesculpável não crer que a natureza, que tudo foi criado, e dar a glória ao nosso Deus. Nós devemos, quando nós olhamos tudo que foi criado, todas as coisas que Deus faz por nós,
nós devemos reconhecer que Ele que fez todas as coisas, que Ele é poderoso, e nós devemos nos humilhar, nós devemos ser humildes e reconhecer que de Deus vêm todas as coisas. Lá em 1 Pedro 5,6 está escrito assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Nós devemos reconhecer que vem dele todas as coisas. Lá em Lucas 14,11 está escrito assim: quem se humilhar será exaltado. Nosso Deus é poderoso, nós devemos reconhecer isso. E essa simplicidade, muitas vezes o mundo distorce. O mundo faz nós tentarmos pensar de outra coisa, de outra maneira, que as coisas acontecem pelo acaso. O mundo e nós fomos criados por causa do acaso. Nós devemos reconhecer que Deus criou todas as coisas e nós devemos dar glória, honra e louvar a Ele. Nós devemos chegar a Cristo como crianças humildes, reconhecendo que nós precisamos dEle. Essa é a simplicidade do Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo era agradecido. Outra coisa que nosso Senhor Jesus Cristo era agradecido é pela suficiência do Pai. E nós lemos isso lá no primeiro versículo que nós lemos lá em... em Lucas. Não, é isso mesmo, em João 6,11. Vamos ler aqui novamente. João 6,11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados. Mas o que é interessante aqui, ele deu graças. Ele pegou e reconheceu que aquilo que estava na mão dele vinha do nosso Deus. Ele estava reconhecendo que era uma dádiva do nosso Deus. E o cenário era interessante. 5.000, e aqui a palavra diz 5.000 homens. Naquela época se contavam os homens, fora as mulheres, as crianças que estavam acompanhando os homens lá. Era muita gente. O Senhor Jesus olhou e viu, procurando ali, o que ele tinha à mão, qual o recurso que ele tinha ali para fazer a obra do nosso Deus. Quanto que você precisa, o quanto que você quer ter em suas mãos para fazer algo ao nosso Deus? Ou quanto que você quer ter em mãos para agradecer ao nosso Deus? Ele, perto de toda aquela necessidade, ele tinha muito pouco. 5 pães, 2 peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha a diferença ali. E mesmo assim, mesmo tendo pouco perto da necessidade, Jesus agradeceu. Olha isso. E é interessante ali. O próprio Senhor Jesus coloca um dilema para uma pessoa, que muitas vezes é o nosso dilema. Ele chegou e perguntou para Felipe. Vou ler aqui novamente. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele joga para Felipe: e aí, o que você faz? Sabe que muitas vezes nas nossas vidas não acontece isso? Parece um dilema, e Jesus nos pergunta: o que você faria nessa hora? E Felipe ali usa a razão. Ele tenta usar a razão. Ele diz assim: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ali ele estava fazendo as contas. Jesus jogou para ele um questionamento e ele começou a fazer as contas com a razão dele. Mas no versículo anterior, a gente tem já a resposta. Ele faz assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer.
Olha como é interessante. Jesus põe à prova uma pessoa, mas ele já tinha a resposta, já sabia o que ia ser feito. Meu irmão, você sabe que toda prova que você passa, nosso Deus já tem a resposta. Ele já sabe o que fazer, mesmo tendo pouco, nosso Deus sabe o que ele vai fazer. Tudo está no controle das mãos do nosso Deus, nada foge ao controle dele. Ali era uma prova que serviria para Felipe se sair até melhor. Era algo que ele poderia... Era algo para aprovar a Felipe. Mas o que nós devemos destacar e o que devemos ter assim, mais em mente, nosso Deus já sabia o que ia fazer, nosso Deus já sabe o que vai fazer. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós devemos nos lembrar que ali, nosso Deus foi agradecido pela provisão. Na nossa mente racional, aquela provisão era muito pouco. Era uma boinha perto do mar, né? Não teria como aquilo ser a provisão, mas, mesmo assim, o nosso Senhor Jesus estava agradecido. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que criou o universo, estava agradecido por 5 pães e 2 peixes. O que faz brotar a folha, a flor, o que faz as árvores frutificarem, o que faz o trigo crescer, estava grato pelo pão. O que criou todos os animais, que criou tudo que existe, todo ser vivente, estava agradecido pelos 2 peixes. Será que nós manifestamos nossa gratidão, mesmo nas poucas coisas? O Deus que criou tudo estava agradecido ali pelo pouco. Será que nós reconhecemos em Deus que tudo que nós recebemos vem dele e somos agradecidos a ele? E a última parte aqui que eu queria meditar com vocês, que Jesus estava agradecido pela salvação mediante a cruz. Quero ler com vocês aqui, 1 Coríntios 11, 23 e 24. 1 Coríntios 11, versículos 23 e 24, está escrito assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ali o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha consciência do que ia acontecer com ele. E ali ele já estava agradecido pelo que ia acontecer. Ali ele estava falando: ao meu corpo eu serei entregue pelo pecado de vocês. Primeiro ele estava agradecendo pelo pão, que ele estava ali na ceia, né? Na ceia da Páscoa, né? Na época da Páscoa. Ele estava agradecido pelo alimento. Mas, além disso, ele estava agradecendo pelo sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. Quando ele diz: esse é o meu corpo que é partido por vocês, ele já estava deixando claro que ele morreria pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Ele já estava sendo agradecido pelo sacrifício lá na cruz. Ele, no versículo 25, ele continua agradecendo pelo sangue que lhe seria derramado na cruz. Ele continua assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Ali ele já estava também agradecendo pelo sangue derramado lá na cruz, pelo preço que ele pagaria por todos os pecados.
Mesmo sendo ele que sofreria, ele já estava agradecendo. Agradecendo porque os homens poderiam ser salvos, mesmo que isso incluísse para ele uma morte que ele não merecia, e não uma morte qualquer, uma morte sofrida, uma morte que foi humilhante, mas ele já estava agradecendo pela salvação mediante a cruz. Como a sua ação de graça é medida? Será que você pode se comparar ao que nosso Jesus faz, ou ao que o nosso Jesus fez? Mesmo no pouco ele estava agradecido. Pela simplicidade do Evangelho, que muitas vezes nós não prestamos atenção, que o próprio Senhor Jesus foi agradecido. Pela suficiência do nosso Pai, que Ele nos provê tudo, e que Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Você é agradecido pela salvação, que nos é dada de graça. Será que você é agradecido? O que você faz acerca disso tudo que nós explanamos aqui? Será que você tem um coração agradecido? Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e sermos sempre agradecidos. Que nós possamos ter ações de graça como o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos agora cantar. Natália, já temos testemunhos? Já temos bastante coisa? Já temos 20? Nossa, então temos bastante. Vamos cantar e a gente vai intercalando aqui. Vamos ver, 5 por 4, 20. 4